Vamos mergulhar numa peça fundamental e talvez um pouco surpreendente da administração pública brasileira. Uma lei lá de 1964 que, acredite, até hoje dita as regras do jogo financeiro para o país inteiro, da União aos municípios. É como se fosse o manual de instruções do dinheiro público. Alguém já parou para pensar nisso a fundo? Como é que um governo, que lida com trilhões de reais, consegue planejar, executar e, principalmente, controlar tudo isso? Bom, não é mágica. Existe um sistema, um conjunto de regras bem claras para garantir que cada centavo seja contabilizado. A grande questão é, que sistema é esse? E aqui, a resposta pode ser uma surpresa. A espinha dorsal de todo esse sistema é a Lei 4.320 de 1964. Isso mesmo, uma lei daquela época. E por que ela dura até hoje? Porque ela foi tão bem amarrada com foco em regras técnicas que a própria Constituição de 88 a abraçou, dando a ela o status de lei complementar. Na prática, isso quer dizer que ela estabelece as normas gerais que todos os governos no Brasil, não importa a ideologia, têm que seguir. Então, para começar, vamos dar uma olhada nas regras de ouro. Essa lei trouxe princípios que mudaram completamente a filosofia do orçamento público e que são importantíssimos até hoje. Olha, antes dessa lei, o orçamento era quase um livro-caixa. Servia só para controlar o que entrava e o que saía. A Lei 4.320 mudou o jogo ao introduzir o orçamento-programa. E a sacada aqui é genial de tão simples. O dinheiro não serve só para ser gasto. Ele é uma ferramenta para alcançar objetivos. Então, em vez de perguntar quanto vamos gastar com saúde, a pergunta vira qual meta a gente quer atingir na saúde e quanto custa chegar lá. Isso conecta o planejamento direto com o dinheiro. E para organizar esse jeito novo de pensar, a lei tem alguns princípios essenciais. Os mais famosos podem ser lembrados pelo UAU. Universalidade significa que tudo, absolutamente tudo, tem que estar dentro do orçamento, sem caixa 2 oficial. Anualidade define que o plano vale por um ano, de janeiro a dezembro, o que força uma revisão periódica. E unidade garante que cada governo, a União, cada estado, cada município, tenha um orçamento só, um documento único, o que facilita muito o controle. Boa entendida a filosofia, vamos para a parte prática. Como o dinheiro entra e como ele sai. A lei faz umas distinções aqui que são a chave para entender qualquer balanço do governo. E aqui tem um ponto que é assim, super interessante e que faz toda a diferença. A questão do tempo. Para a receita, o governo usa o regime de caixa. O dinheiro só conta como receita quando ele, de fato, entra na conta. Simples. Agora, para a despesa, a regra é o regime de competência. A despesa já é registrada no momento em que o governo assume o compromisso de pagar, o tal do empenho. E isso pode ser meses antes do pagamento sair. Essa diferença é fundamental para evitar que um governo saia gastando um dinheiro que ainda não recebeu. As receitas também se dividem em duas grandes famílias. As receitas correntes são aquelas do dia a dia, que mantêm a máquina pública girando. Salários, contas, manutenção, pensa nos impostos que todo mundo paga. Já as receitas de capital são mais específicas. Elas vêm de operações como vender um imóvel público ou pegar um empréstimo. E saca só que curioso, quando o governo arrecada mais do que gasta nessas operações do dia a dia, essa sobra, o superávit corrente, é registrada como uma receita de capital, prontinha para ser usada em investimentos. Do lado da despesa, a lógica é bem parecida. Despesas correntes são os gastos para manter a casa funcionando, pagar servidores, comprar material de escritório, fazer um reparo. Elas se esgotam no uso. Já as despesas de capital são aquelas que deixam um legado, sabe? Elas aumentam o patrimônio de todo mundo. Construir um hospital, comprar equipamentos, asfaltar uma estrada, tudo isso é despesa de capital. Agora, dentro dessas despesas de capital, tem uma diferença que é super importante de pegar. Investimento é quando o governo cria algo novo, do zero. Por exemplo, construir uma escola. Isso gera empregos, movimenta a economia. Já a inversão financeira é quando o governo compra algo que já existia, como um prédio que já estava pronto para transformar em escola. Nos dois casos, o patrimônio público aumenta, mas o impacto na economia é bem diferente. É uma distinção chave para analisar o tipo de gasto que está sendo feito. E para ter certeza de que cada centavo é controlado, a lei obriga um caminho com 3 estágios. Não dá para pular. Primeiro, o empenho. É o ato que diz, ok, esse dinheiro aqui está reservado para pagar por isso. É a garantia. Segundo, a liquidação. Aqui, alguém tem que checar se o produto foi entregue direitinho ou se o serviço foi prestado como combinado. É hora do confere. E só depois de tudo isso vem o terceiro passo, o pagamento, que é quando o Tesouro finalmente libera o dinheiro.
Um orçamento, no fundo, é um plano. E como todo bom plano, às vezes ele precisa de uns ajustes no meio do caminho, porque a vida real é imprevisível, né? A lei, claro, já previa isso. Pensa numa situação de enchente, uma calamidade. Ou então surge a necessidade de criar um programa social urgente que ninguém tinha previsto. E quando o dinheiro que estava separado para algo simplesmente acaba antes do fim do ano? O governo não pode só gastar mais. Ele precisa de uma autorização formal. É para isso que existem os créditos adicionais. E existem 3 tipos, cada um para uma situação diferente. O crédito suplementar é para suplementar, reforçar uma verba que já existia, mas não foi suficiente. O especial é para criar uma despesa do zero, algo que nem estava no orçamento. Para esses 2, o governo tem que apontar de onde vai sair o dinheiro para cobrir. Já o extraordinário é a grande exceção. É só para casos de guerra, calamidade pública, coisas muito urgentes e imprevisíveis. Nesses casos, a coisa é tão séria que ele não precisa indicar a fonte do recurso na hora. E para a gente ir fechando, qual é o legado dessa lei hoje em dia? Como ela se encaixa com as ferramentas mais modernas de controle? Ela não foi jogada fora. Muito pelo contrário. Ela é a base técnica de tudo o que veio depois. Essa linha do tempo aqui mostra a evolução de um jeito bem legal. Em 64, a Lei 4.320 criou o como fazer, a estrutura, a linguagem comum das contas. Em 88, a Constituição trouxe o que fazer, o planejamento estratégico. E em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, adicionou como se comportar, as regras de conduta. O ponto-chave é que uma camada depende da outra. Sem as definições lá de 64, a LRF simplesmente não funcionaria. Pois é, a LRF não aposentou a Lei 4.320. Na verdade, ela deu um upgrade nela. A LRF funciona como um código de boa conduta fiscal que usa a estrutura técnica da Lei de 64. Por exemplo, para cobrar que o governo atinja metas de resultado, a LRF precisa de uma forma de medir esse resultado. E como ela faz isso? Usando as definições de receita, despesa, corrente, capital, tudo aquilo que a Lei 4.320 já tinha criado décadas antes. E um desses instrumentos criados pela LRF é o anexo de metas fiscais. Ele é como se fosse o contrato de metas do governo com a sociedade. Nele, o governo tem que dizer, publicamente, quais são as metas de resultado e de dívida para os próximos 3 anos. É a bússola que orienta o orçamento. O outro é o anexo de riscos fiscais. Aqui, o governo é forçado a ser um pouco pessimista e a pensar no que pode dar errado. E se o país perder aquela ação judicial bilionária? E se a economia não crescer como esperado? Esse anexo tem que listar os riscos e, o mais importante, dizer o que seria feito se eles virassem realidade. É o plano B oficial das finanças públicas. Então, para a gente amarrar tudo, a Lei 4.320 é o alicerce. Ela criou a linguagem, as regras do jogo, definiu o que é receita, o que é despesa e criou aquele processo de 3 etapas para o gasto. E é em cima dessa base sólida que leis mais modernas, como a LRF, conseguiram construir as regras de responsabilidade fiscal que temos hoje. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A estrutura que a gente usa para cuidar do dinheiro público no Brasil tem quase 60 anos. Ela é forte, foi sendo modernizada, mas os desafios de hoje são completamente diferentes. A pergunta que fica é: como a gente continua adaptando e fortalecendo esse sistema para garantir que as contas fechem não só hoje, mas também para as próximas gerações? A base é sólida, mas a construção nunca para. Valeu por acompanhar esta análise.